Entre os dias 26 e 29 de junho, a Diocese de Caratinga terá a honra de receber as relíquias de Santa Teresinha. Guardadas e cuidadas pela Igreja Católica, essas relíquias representam o legado inspirador da santa. Desde que chegaram ao Brasil em fevereiro, as relíquias têm percorrido diversas cidades e seguirão em peregrinação até outubro deste ano. O percurso celebra 150 anos de seu nascimento e 100 anos de sua canonização. Esse é o tema do programa de hoje. Começo Conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo Conversa, o programa de entrevistas mais assistido na região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Esta é a segunda vez que as relíquias de Santa Teresinha visitam o Brasil, sendo a primeira em 1998. No programa de hoje vamos falar sobre a classificação das relíquias dentro da igreja, destacando a importância histórica e espiritual dessa visita. A programação da visita das relíquias de Santa Teresinha em Caratinga conta com momentos de celebração eucarística, estudos e vigílias, sobretudo a intercessão da santa pela cidade e pela região. O programa de hoje conta com a participação do Frei Jorge Correia, frade carmelita descalço, e Ana Maria Pereira Scarabelli, que é leiga e também faz parte da Ordem Carmelita Descalço. Sejam bem-vindos, Frei e a professora. Prazer te receber, Frei, por favor. Muito bom estar com vocês aqui. E que notícia boa, né? Visita das relíquias de Santa Teresinha, mais uma vez em Caratinga. Bênção para Caratinga e para a cidade, né, Frei? Exatamente, porque as relíquias, para nós, assim, representam uma experiência de encontro, né? Encontro com o santo, com a sua vida, com a sua história e com a sua doutrina, com seus ensinamentos. Ainda mais Santa Teresinha, que é uma das 4 únicas mulheres doutoras da Igreja. E então, os seus restos mortais, digamos assim, ou as suas relíquias, nos trazem também esse encontro com a pessoa dela. Então, quando nós vamos ao encontro, na veneração, estamos ali rezando também, pedindo a intercessão dela, mas nós estamos fazendo também um encontro com a figura, com aquilo que ela representa na igreja, enquanto motivação de santidade, enquanto exemplo de santidade e enquanto intercessão junto de Deus por todos nós. Professora Ana, leiga, casada, tem filhos e é carmelita, como é que funciona isso? Conta para nós. Sou leiga, né? Sou carmelita, eu e meu esposo, nós não temos filho biológico, temos outros filhos, tantos espirituais, graças a Deus, e também nós somos consagrados na Ordem do Carmelo, porque o Carmelo é a família carmelita, essa família religiosa na igreja, ela tem as monjas, seja as irmãs de clausura, os frades, né, como está aqui o Frei Jorge e tantos outros, e os leigos. Então essa é a família religiosa, que é a família de Teresinha do Menino Jesus. Bacana. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto das relíquias, Frei, uma curiosidade que eu tenho certeza também que os telespectadores também têm, né? A Ordem do Carmo, ela nem é secular, já é milenar, porque ela é lá do século XI, né? Sim. E vem lá no Monte Carmelo, né? Sim. A Ordem dos Carmelitas Descalços, ela tem origem dessa Ordem do Carmo, mas ela já é de 1562, 63, me parece, né? Sim. Aqui no Brasil, pelo menos. O que é ser um carmelita descalço? Por que isso? Eu sei que isso me parece que foi, não sei se foi já na grande reforma feita por Santa Teresa d'Ávila, né? Que surgiu o carmelita descalço. E qual o sentido disso, o significado? Conta para nós. A Ordem do Carmo, que é ligada a Nossa Senhora do Carmo, ou do Carmelo, que tem a ver também com o Monte Carmelo, lá isso. Onde o profeta Elias viveu, em Israel, na diocese de Nazaré, propriamente dita, é que fica o Monte Carmelo. Então, ali, em 1150, mais ou menos, os cruzados se estabeleceram ali, alguns soldados fizeram uma comunidade, foram aprovados pela igreja, daí vem a Ordem do Carmo, né, do Carmelo.
Só que depois se espalhou pelo mundo da época, sobretudo pela Europa, e mais tarde, já no século XVI, Santa Teresa d'Ávila, espanhola, da cidade de Ávila, nascida em 1515, ela entrou para esta ordem, um mosteiro que existe até hoje, mas hoje é descalço, lá em Ávila, chamado Mosteiro da Encarnação. E ali viveu Santa Teresa cerca de uns 15 anos, 18 anos nesse mosteiro, até que Deus a convidou assim, espiritualmente, ela fez uma experiência, um convite de Jesus na oração, etc., para ela fazer uma reforma do Carmelo, voltando mais às origens e acrescentando a experiência espiritual mística que ela tinha, orante. Então, ela trouxe muitos elementos próprios de Teresa, né, da experiência de Santa Teresa d'Ávila, que, inclusive, a primeira mulher doutora da Igreja e doutora da oração. Né? Então, tem toda uma experiência. De Santa Teresinha, né? É inspiradora de Santa Teresinha, Santa Edith Stein, Santa Teresa dos Andes, um número muito grande de santas e santos se inspiraram nela depois. Inclusive, a gente tenta até hoje se inspirar nela. E aí, então, no contexto do século XVI, contexto do Concílio de Trento, de grandes reformas na Igreja, e ali surgiram, então, reformas que se chamaram a descalcez. A descalcez não é que eles andavam descalços de pés nus, né, nesse sentido, mas no sentido que tiravam os calçados, em espanhol, né, os sapatos, que era coisa mais de nobre, a igreja, a vida religiosa, os padres, os bispos, tinha todo assim, ali no Renascimento, passando por Barroco, tinha muito uma vida burguesa. Então, Teresa e João da Cruz, inspirados pela experiência de oração mística que eles tiveram, eles, então, junto com outros, com São Pedro de Alcântara, inclusive o patrono do Brasil, né, a nossa catedral imperial no Brasil, né, em Petrópolis, São Pedro de Alcântara. Então, junto com São Pedro de Alcântara e outros, Cardeal Cisneros e tal, na Espanha, eles fizeram reformas. O Pedro de Alcântara nos franciscanos descalços, Teresa e João da Cruz com os carmelitas e as carmelitas, então, descalços, os agostinianos descalços, mas tudo isso no contexto de reforma da Igreja no Concílio de Trento. Esse descalço traz o sentido da simplicidade. Exatamente, de tirar aquela burguesia toda, aquele luxo, de certa maneira, que tinham, e agora a simplicidade, pobreza. Só que Teresa, daí, ela foi conduzida, e João da Cruz, pela mística, uma experiência muito profunda de comunhão com Deus, de amizade, de proximidade de Deus na vida, e com isso se tornou um carisma próprio, quer dizer, um novo broto, assim, um novo vigor que deu na ordem do Carmo, que já existia desde 1200, que foi a aprovação da Igreja, foi em 1209. Então, desde lá já existia, mas agora deu esse revigoramento a partir da experiência eclesial, cristológica, fraterna, humana, mística, né, de Teresa e de João da Cruz. O interessante porque a Teresa, nessa época, foi também que o Carmelo foi implantado no Brasil, em 1580, mais ou menos. Né? Sim, veio de Portugal. De Portugal. Mas aí é o Carmelita descalço ou ainda era a Ordem do Carmo? Não, aí já existia, logo nessa época de vinda para o Brasil, já existiam as duas ordens. Já tinha sido fundada praticamente ou reformada por Teresa e João da Cruz. Então existia o Carmelo da antiga observância, que a gente chamava calçados, e os Carmelos reformados ou descalços ou teresianos. Tá certo. E no Brasil vieram os dois grupos. Os da antiga observância chegaram primeiro, ainda em 1580, por aí. Que, inclusive, a grande figura de destaque é Frei Caneca. Na história do Brasil, Frei Caneca é uma grande figura. E os descalços chegaram um pouquinho depois, mas também ficaram, sobretudo em Recife, em Salvador, tem aí... Hoje são museus, né? Tanto lá em Recife como também em Salvador, Museu Santa Teresa, eram dos descalços, né? Só que depois, na época da grande perseguição, sobretudo
do Marquês de Pombal, né? O tempo no Brasil que a gente tem a grande figura de Joana Angélica em Salvador, das concepcionistas. Então, nesse período aí, os descalços, carmelitas descalços, foram expulsos do Brasil. E nós só voltamos, os frades, para o Brasil em 1911. Chegamos de volta. Depois da proclamação. Agora, recente. Já as carmelitas descalças, elas começaram no Rio de Janeiro, em 1745, por aí, de um beatério que já existia, nasceu espontaneamente. Era um grupo de mulheres piedosas, moravam juntas, leram Santa Teresa e começaram a viver o estilo de vida de Santa Teresa. Depois, nesse período de 1740, elas pediram para o geral, para o superior geral da ordem, nosso superior mundial em Roma, que elas queriam se tornar carmelitas descalças. Ele pegou uma monja de Portugal, mandou para o Brasil para instaurar, para fundar o Carmelo. Quando chegou aí no Mosteiro Santa Teresa, Ladeira Santa Teresa, ali no Rio, que é famosa, quando chegou ali, essa monja, irmã Jacinta, que veio de Portugal, ela simplesmente constatou que aquelas beatas, né, mulheres piedosas que moravam juntas, já eram carmelitas. Então, ela manda uma carta para o nosso geral, lá em 1745, falando assim, não tenho nada que ensinar para elas ser carmelitas, elas já são. Simplesmente vou dar o hábito para elas, porque elas não tinham o hábito de monjas carmelitas. Então, naquele momento deu, e assim nasceu. E desse primeiro passo, hoje são 58 mosteiros no Brasil. Bacana. E em torno de 1.000 monjas carmelitas descalças no Brasil. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Uma parte que a história registra pouco é que Dom Pedro II, até por uma questão de imposição política, a ordem foi perseguida. Eles proibiram até de ter novos noviços, né? Sim, isso no tempo de Pombal. Exatamente. E que vai ser resolvido com o Marechal Floriano, que chega e realmente tem uma ação mais proativa em relação ao Carmelo. Sim. Vamos fazer um rápido intervalo, quero voltar no segundo bloco, ouvindo logo a sua experiência, professora, como que é ser uma leiga da Companhia de Teresinha de Jesus, para a gente entrar na questão das relíquias. Sai daí, bate-papo sensacional, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial sobre as relíquias de Santa Teresinha. Professor Nando, eu falei que a gente já começa sobre isso e chama atenção, né, porque Santa Teresinha, ela é quase 300 anos mais velha, mais nova, né, que Santa Teresa. Que nem chamava Teresinha, chamava Francisca ou Maria Francisca. Maria Francisca Teresa Martã. Né? E aí ela escolhe se chamar Teresinha de Jesus, funda essa ordem maravilhosa, né? Surge esse movimento bacana e você é um membro da Companhia de Teresinha de Jesus, é isso? Na verdade, assim, nós somos dessa, como diz, companhia dessa ordem que é de Teresa de Jesus e João da Cruz. Teresinha é filha desse Carmelo. Muito né? bem. Então, Teresinha, ela faz parte dessa ordem. Essa Teresa de Jesus e João, então já é Teresa de Santa Teresa d'Ávila, bacana. Aí, para a gente diferenciar, sempre a gente coloca Teresa de Ávila, né? Ou Teresa de Jesus, e Teresinha do Menino Jesus. Teresinha do Menino Jesus já é francesa, na cidade de Lisieux. Você faz parte dessa família há quanto tempo? Esse ano já fazem 29 anos, graças a Deus, né? É o tanto que tem também aqui em Caratinga, né? Porque a nossa comunidade secular aqui em Caratinga, nós somos no momento 21 membros e tem 29 anos, começou aqui em Caratinga a partir, né, também de mim e do meu esposo. Claro que nós conhecemos outros seculares no Brasil e fomos, né, e os frades também nos deram muita força, foi mostrando, e é uma vocação, né, fazer parte, não só que eu seja uma amiga de Teresinha, amiga do Carmelo, mas também eu preciso estar afetivamente e efetivamente ligada nesse Carmelo por causa das promessas, que a gente faz um caminho espiritual. Então, é isso no momento. Quando as relíquias, vamos falar agora sobre as relíquias, o que quem está nos assistindo, os telespectadores da NEC TV, TV Sistec, Supercanal, os internautas, né? Como que eles vão poder participar disso? Em 98, nós sabemos que teve um movimento muito grande, parece que cerca de 80 mil pessoas passaram no período aí pelas igrejas visitando.
Vocês esperam o mesmo movimento? O que está previsto? Vai ter aquele momento daquela carreata com a... Sim, vai. Conta tudo para nós. nós. Nós estamos esperando, né, com muita alegria, com muita ansiedade. A gente tem costumado falar assim, nós nesses dias estamos dormindo com Terezinha, levantando com Terezinha, e porque Terezinha, eu costumo dizer assim, até uma brincadeira, que Terezinha é uma santa enxerida, né, no sentido assim, ela é ousada, ela chega em todo qualquer lugar. Como que uma monja, uma menina que viveu 24 anos somente, sendo entrou com 15 anos, e depois fazer todo esse rebuliço, mas também o rebuliço de fé. Nós encontramos com pessoas nesses momentos que dizem assim, naquela vez que veio, eu recebi uma graça, eu aproximei mais de Deus, porque o santo não quer que a gente pare nele, o santo quer que a gente olhe nos olhos de Cristo. Ele nos aponta esse olhar de Cristo. Então, essa devoção, né, esse mistério agora, principalmente das relíquias, é para que todo esse movimento não seja somente um evento, mas que seja, de fato, um movimento de fé. Então, nós estamos esperando muita gente. Você que nos assiste, vai convidando, vai, como diz, motivando outros, porque chegará aqui em Caratinga no dia 26, por volta das 11 horas, lá na comunidade do Bairro das Graças, estará vindo de Iapu, e depois vai percorrer a cidade numa carreata. Então, quem puder participar, todos são convidados. O 26 é que dia da semana? De 26 dá numa quarta-feira. Quarta-feira. Então, às 13 horas, nós estamos, né, distribuindo aí pela cidade, também está nas mídias, né, esse folheto, essa programação. Tanto tem no Instagram, no Face da paróquia e também aí da diocese. Essa programação depois vai percorrer a cidade e vai para o Santa Cruz. No Bairro das Graças, ela chega na verdade, 11 é o ponto horas. de partida dali para aqui, para a Sim. cidade. Ela não vai ficar lá no Bairro das Graças? Só umas 2 horas. Tá. Umas Na 2 igreja? horas. Na igreja, Tá. né? Ali na porta mesmo. Tem um movimento breve. Ótimo. Aí depois, porque ela vem no carro fechado, aí ali no bairro vai ser passado por um carro aberto para percorrer a cidade até chegar no Santuário Senhor Bom Jesus, lá no bairro Santa Cruz. Então tá. Então, aqui em Caratinga, na cidade, o primeiro ponto de acolhida é lá no Santuário Bom Jesus. Sim, aí lá fica um tempo, né, até a parte da tarde. Fica a parte da até tarde. por volta de umas 17 horas. Tá. Depois sai, percorre a cidade, aí já vai para a Paróquia do Carmo, né, ou seja, lá no Carmelo. E vai ficar no Carmelo esse período todo até a saída? Vai passar pela Catedral, Santuário, está previsto isso não? Na Catedral vai passar depois, mas aí é a programação da Paróquia de Piedade, porque agora são paróquias distintas, né? Nesse caso, né? Mas dentro da Paróquia do Carmo também, na sexta-feira, ela vai fazer uma visita no presídio, porque tem um contato de Terezinha muito grande com, como diz, com aquele que está mais precisando, não que nós não precise, né? Cada um de nós temos as nossas prisões. Porque quando Terezinha ainda era uma adolescente, provavelmente por volta de uns 12, 13 anos, ela leu o jornal La Croix, na França, que o pai nem gostava muito que ela lesse, como fosse um jornal sangrento, e ela descobre que Henrique Pranzini, um assassino, ele iria ser morto, né, em praça pública, na guilhotina. E Terezinha toma aquele jornal e começa a rezar por aquele moço. E ela disse assim que esse é meu primeiro filho espiritual. E que, quem sabe, Deus daria um sinal para esse moço converter. Ele não quis, né, no primeiro momento, confessar, mas na última hora, na hora da morte, ele puxa o crucifixo do padre e faz, né, como fosse uma vena e beija por 3 vezes. Então ela percebe que esse moço, Pranzini, ele teve, né, a misericórdia de Deus, teve compaixão dele e que ele alcança o céu. Então é muito forte isso para nós que vamos receber as relíquias. Nós confiamos que todo mundo tem jeito, não por nossa conta, mas é porque a misericórdia de Deus vai além. Então, os presos, né, eles, né, os detentos já estão fazendo as rosas, confeccionando, já está sendo preparado. Também vai passar na Mãe Admirável. Tudo isso na sexta-feira à tarde, que vai ser, nesse dia vai ser celebrado o Dia da Misericórdia. Então, Deus vem em nosso auxílio através da via de Terezinha. Penso que vai ser um momento de muita graça. Né? Já creio nessa graça e quero também que cada um, né, aproveite esse momento, né, pela via de Terezinha do Menino Jesus, que faz o caminho da pequena via, né, esse caminho da pequena via, fazer tudo mesmo que seja a menor das coisas,
sempre pelo bem a Deus, né? Por amor a esse Muito bom Deus, que ela costumava chamar Deus, né? O bom Deus. É muito bonito lá em Lisieux, agora foi feito, né, no ano passado, o Claustro da Misericórdia. Então, tem lá todo o fato desse assassinato que aconteceu, né, na região, como era, e depois também, muito maior do que isso, sempre a misericórdia de Deus, né? Tive a oportunidade de fazer um estudo lá no ano passado e me tocou muito forte esse Claustro da Misericórdia. Bacana. O Frei, a professora falou ali que os presidiários lá estão preparando as rosas, aí me lembrei essa relação de Santa Teresinha com a rosa. Sim. Né? Como que é isso? Porque Santa Rita também tem a relação dela com a rosa e tal, mas Santa Teresinha não foi porque rosa machucou, não é nada disso. Eu acho que ela gostava de flores, é isso? Ela gostava, inclusive, assim, com a imagem do crucifixo, de lançar rosas no jardim. No meio do jardim tinha um crucifixo, ela gostava de lançar rosas para Jesus. Mas ela associa, sobretudo, quando está aproximando a morte, ela diz assim, que quando ela morresse, ela ia pedir para Deus para ela continuar fazendo o bem na terra, para a humanidade. E que de junto de Deus, ela ia pedir uma chuva de bênçãos para a humanidade, para todas as almas, para todas as pessoas. Como se enxugasse rosas na humanidade. E que ela mesma usa essa expressão. Pedirei a Deus, né, uma chuva de bênçãos, de rosas para as pessoas. Mas então, as rosas em Santa Teresinha, elas simbolizam as bênçãos, as graças que ela intercede junto de Deus. Por isso que, inclusive, tem uma das mais conhecidas novenas, a Santa Teresinha, a gente chama Novena das Rosas, em que a pessoa, durante a novena, os 9 dias, reza 24 glórias ao Pai, lembrando cada um dos anos de Santa Teresinha, que só viveu 24 anos. E tem também, assim, a pessoa não conta para ninguém, geralmente, que está fazendo a novena, e costuma, a graça que a pessoa pede, se ela alcança, pelo menos tem essa tradição espiritual, a pessoa ganha uma rosa. E geralmente, muita gente dá o testemunho que realmente funciona. Bacana. Né? Da pessoa ganhar uma rosa, de repente, se está fazendo a novena, ninguém sabe, uma criança no meio da rua chega e te dá uma rosa, ou qualquer pessoa chega e te dá uma rosa. Só faz bem, né? Aí a pessoa já tem aquela certeza, aquele sinal, né? Que recebeu a graça de Santa Teresinha. Bacana, vamos fazer um rápido intervalo. Teresinha, a história conta isso, né? A biografia dela, que perdeu a mãe muito cedo, o pai cuidou dela. Ela era irmã de Santa Paulina, não é isso? É Paulina, mas não essa Santa Paulina, Não, é outra Paulina. É. Mas eu sei que as irmãs dela, todas viraram freiras. E os pais são santos, né? E os pais são santos. O casal foi canonizado. O que chama a atenção, eu queria que a gente voltasse sobre o bloco, só falando rapidamente disso, para a gente voltar para as relíquias, é que ela, para entrar no convento, ela pessoalmente pegou com o Papa uma autorização para poder entrar. Sim. Vamos fazer um rápido intervalo, sai daí, bate-papo sensacional aqui, nós estamos conversando aqui sobre as relíquias de Santa Teresinha, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta agora com o último bloco desse começo de conversa especial. Você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo sensacional aqui. Nós estamos conversando com o Frei Jorge Correia, com a professora Ana Maria Scarabelli. Nosso assunto é a chegada aqui na região das relíquias de Santa Teresinha. Se você quiser conhecer um pouco mais da vida de Santa Teresinha, existe bibliografia à vontade de contar na vida dela. E eu recomendo essa aqui, ó, Obras Completas, Santa Teresinha, Tereda do Menino Jesus e da Sagrada Face, obras completas. É da editora Loyola e pode ser adquirido em qualquer uma das edições aí carmelitanas. Frei Jorge, que história é essa de uma menina ir parar para conversar com o Papa para falar, deixa eu entrar no convento? Ela tinha determinação, né? Eu acho que é isso que às vezes falta. Então, ela sentiu mesmo chamada a ser carmelita, mas tinha apenas 15 anos. E com 15 anos, geralmente, uma menina não entra em uma clausura e tudo. Então, ela pediu à superiora, pediu ao bispo, ao diretor espiritual, tudo lá em Lisieux, e todos ficavam reticentes, né? Não podiam dizer não, mas também não podiam dizer sim. Aí falaram para ela que para ela entrar, ela tinha que ter a permissão do Papa, que daí seria uma exceção, realmente abriria uma exceção.
E estava se organizando uma peregrinação lá de Lisieux para Roma, né, para visitar o Papa, comum essas peregrinações, romarias. Só que avisaram os peregrinos, olha, todo mundo vai pedir a bênção ao Santo Padre, mas não pode falar nada com ele. Só que ela é ousada, né? Fez igual a Fafá de Belém, fez aqui com o João Paulo II, né? Não pode falar nada. Foi lá, ajoelhou, beijou. E falou, né? Então, Terezinha foi tão ousada, primeiro para pedir o bispo, ela fez um coque, para o bispo pensar que ela tivesse mais idade. Velha. Né? Mais velha. Mas é claro que, né, ele sabia que ela não tinha. É por isso que tem essa imagem dela. Por isso que tem essa imagem que ela tem o coque. Então, como diz, o Frei Jorge falou aí da determinação, eu arrumo uma forma, né? Eu determino que eu vou conseguir. Aí ela vai nessa peregrinação, só que como o Frei falou, não podia, era só pedir a bênção. Mas ela não, ela parou lá e falou que ela queria, né, ser monja carmelita. Tanto que quem estava ali, os soldados, como diz, levanta, chega essa menina aí, e ela, né, o Papa fala para ela, Papa Leão XIII, entrará se o bom Deus quiser. Então, quando é da vontade de Deus, isso acontece. Então, ela saiu, mas dali da fila, né, já, como diz, primeiro ela fez ali uma pressão, né, na questão da determinada, né, determinada ali em querer mesmo o desejo de Deus na vida dela. E depois, então, lá em Lisieux recebe a carta, né, que ela foi liberada para entrar com 15 anos, que isso foi algo, né, inédito, porque com 15 anos dá conta da clausura, penso que foi um desafio maior ainda. E por falar em Lisieux, você esteve lá, é isso? Conta para nós, que experiência foi essa? Uma experiência, né, de fé, eu falo que eu pude tocar tudo de Terezinha, mas muito mais ser tocada por Terezinha. Eu fiz o curso no ano passado, eu e meu esposo, né, é um curso que ele já tem todo ano lá em Lisieux, mas esse ano passado foi a primeira vez que esse curso também foi traduzido em português, que agora, cada ano, ele vai ser traduzido numa língua. Ele foi todo dado em francês, mas tinha o padre tradutor, né? Então, tinha o estudo, lá como diz, a mesa do estudo, mas também tinha o estudo, as atividades que a gente fazia indo onde ela nasceu, indo na casa. Nós né, tivemos a graça de entrar no Carmelo, que ela morou, onde ela escreveu a poesia Viver de Amor, que está aí nas obras completas, onde ela escreveu tudo, no lugar que ela morreu, até a boneca dela. Também nós fomos na cidade de Alençon estudar tudo sobre a família. Lá tem a casa e tem tudo, né, daquela família. Então, uma família santa que nos aponta esse caminho de santidade. Então, foi muito mais do que uma peregrinação. Foi um tempo de estudo e um tempo de aprofundamento que eu penso que isso foi uma graça para mim, né, e para todos os outros que estavam lá. Nós éramos 18 pessoas. Eu brinco, só foi meu esposo de homem, então nós também tivemos uma graça de, na ponte onde os pais dela encontraram, ali a gente fazer um momento ali de encontrar e o padre, né, dar uma bênção também, colocando todos os casais e reatando cada vez mais, né, o sacramento do nosso matrimônio. Então, Terezinha do Menino Jesus, ela por vias pequenas, por cada milímetro, por cada detalhe, ela também dá um jeito de nos apontar o caminho. Bacana. Frei Jorge, fala para nós o que exatamente são as relíquias. É claro que não estão todos os ossos do corpo de Santa Terezinha dentro desta urna. São duas urnas, né? Uma permanece em Lisieux, até, sei lá, pode ocorrer um acidente, alguma coisa, se perderia. A outra percorre. E a outra percorre. Então foi dividido, a que permanece em Lisieux está sobretudo com o tronco, o cérebro, né? Ali o esqueleto, porque não conservou intacto o corpo de Terezinha. Aliás, ela quase apodreceu em vida por tuberculose, doente, sem antibiótico e tal. E aí, nessa urna que nos visita, que está percorrendo o mundo, já foi no Oriente também, na Índia, na Coreia, etc., no Japão. Então, nessa urna, nós temos a perna direita de Santa Terezinha, desde o osso do fêmur até os ossos dos dedos dos pés. Então, quer dizer, a perna direita dela. E ela tinha esse desejo, que ela deixou escrito também em um dos seus diários. Ela dizia que o desejo ardente dela de evangelizar era percorrer a terra. Ela queria ir a todos os cantos do mundo, né? Para poder levar o nome de Jesus e anunciar o mistério da cruz de Jesus, que é morte e ressurreição.
Então era esse o desejo dela. E esse desejo ela está realizando agora, nos 100 anos, né, da sua canonização, 150 anos do seu nascimento, de fato ela está percorrendo a Terra, né? E percorrendo o Brasil, mais de 70 cidades, e mais uma vez estará aqui nas nossas ruas de Caratinga também. Chegou em fevereiro, né, no Brasil? Chegou em fevereiro, vai passar cerca de 70 cidades. Tá. Uma coisa muito interessante que essa urna foi o Brasil que deu. Né? Ah, É o Brasil que deu essa urna, que tem de jacarandá, né? Também o ouro da urna e de outras coisas que tem lá em Lisieux, na Basílica também foi o Brasil que deu. Então, dentro da Basílica tem também um altar, né, como fosse em homenagem também ao Brasil, tem a bandeira do Brasil, então também essa participação do Brasil com Terezinha. Bacana, E né? como o Frei falou, esse desejo dela de percorrer a terra, porque também ela tinha assim como que um lema, amar Deus e fazê-lo amado. E ela dizia que Deus é muito pouco amado. Então penso que todo esse trajeto, né, das relíquias dela, como diz, a perna está andando, o pé continua andando, porque a mensagem de Terezinha continua, né, peregrinando. Terezinha se põe a caminho, né? Interessante Terezinha se isso. põe a caminho. E essa urna, por exemplo, foi doada pelo Brasil, uma campanha que os nossos avós fizeram na década de 20, 1925, na época da canonização dela, que foi doada. E o Brasil também consta, assim, tem a honra, podemos dizer assim, da primeira igreja dedicada a Santa Terezinha, que é uma basílica, um santuário de Santa Terezinha em Taubaté, e a primeira basílica dedicada a Santa Terezinha, que é a Basílica dos Freis Carmelitas Descalços, ali na Tijuca, no Rio de Janeiro. Bacana. Então, são do mundo, né? Do mundo. Os fiéis vão conseguir ver essa perna? É um vidro, a urna é aberta? Como é que funciona? Está lacrado? Ou não pode contar? É segredo? Não, pode contar, né? Como muitas pessoas participaram da outra vez, né? A urna fica lacrada, tá lá dentro, a gente, como diz, não vai ver os ossos, né? Mas sabe que está ali, né? Mas eu creio sim que a gente vai poder, de uma forma, né, vai venerar, então tocar ali na urna. Pode tocar na urna? Pode tocar na urna, né? Vai ter esse tempo grande de veneração, porque na programação tem a missa, aí depois também tem momentos de reflexão, aprofundamento, e tem aquele momento, um espaço de veneração, onde as pessoas vão rezar ali ao redor, né, da urna. Lembrando, muitas pessoas podem pensar assim, mas rezar ao redor da urna, porque aquela urna que estão os ossos de alguém que tocou e deixou Deus tocar nele. Então eu também posso fazer esse caminho. Até o principal momento, acho que é esse, né? É de você venerar alguém que teve uma vida muito bonita, uma história muito bonita, que te ensina muito, né? E que te faz ser melhor, né? Isso. Então é uma grande oportunidade. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Conversa boa demais, foi um prazer receber vocês aqui. Vocês têm um minuto aí para as considerações finais, conversar com a professora Ana, nessa câmera aqui, deixar um recado para os telespectadores, para os internautas. É com você. Eu agradeço e convido todo o povo de Caratinga e arredores aí para estar participando conosco esse momento de graça, do dia 26 a 29, fazendo a visita. Todo dia a igreja vai ficar até meia-noite, então essa programação, para que nós possamos, de fato, rezar mais, aproximar de Deus através da via de Teresa do Menino Jesus. Bem, Frei Jorge, com o senhor. As relíquias, né, elas nos trazem o corpo, os restos mortais de Santa Teresinha, mas a proposta da igreja, né, ao propor assim a veneração das relíquias, é que a gente conte com a intercessão dos santos, porque eles estão junto de Deus, intercedendo por nós, pedindo-nos graças, mas, sobretudo, que nós nos aproximemos do exemplo de vida. E, no caso de Teresinha, como é doutora da igreja, ela tem também uma doutrina, os escritos dela. Então, a espiritualidade é a doutrina dela. E ela que é a doutora do amor misericordioso de Deus, com certeza está espalhando o amor misericordioso de Deus em terras brasileiras, estará aqui também em Caratinga, de modo particular também onde estão os nossos irmãos privados de liberdade ali no presídio, como também aqueles que estão em processo de recuperação na fazenda, lá no sítio Mãe Admirável, e para cada um de nós que ela alcance muito o amor de Deus e a misericórdia de Deus que precisamos tanto. Amém.
Professora, muito obrigado. Frei Jorge, agradeço. muito obrigado. Agradeço também. Foi muito esclarecedor e que a comunidade aí católica aproveite bastante esse grande momento dessa presença das relíquias aqui na região. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência. Até o próximo encontro, se Deus quiser.